Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Xixia e fique agora com a vinheta. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com um host junto comigo, um entrevistador, especialista no assunto que nós vamos trabalhar hoje, pós-doutorado, graduado, que é o Dandan, Oi, gente, tudo bem? mais conhecido como Anderson, nome na verdade Anderson. Trocou aí, né? O Anderson, mais conhecido como Dandan, para os mais próximos, mas pode chamar ele de Dandan. Se chamar de Anderson, eu vou sentir que tá brigando comigo. É um sentimento genuíno. Eu também. Então, esse aqui é o Dandan, ele vai entrevistar hoje junto comigo, porque o convidado que está aqui hoje é alguém que, para mim, é uma referência no tema que a gente vai falar hoje, que é a adoração, que é uma pessoa que, quando eu penso em vida com Deus, em intimidade, ele tem esse coração, que é o famoso Saulo Majeste. Famoso nada. Se você não conhece o Saulinho, você não é crente ainda. Fala, galera. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por estar aqui hoje. Estar entre amigos é sempre especial e com amigos que a gente pode conversar e que não ser uma entrevista e, enfim, que isso que role como uma brincadeira, como que é normalmente no dia a dia, né? Se encontrando na igreja, enfim, nos lugares. E é isso. Obrigada por estar aqui hoje, por topar participar do podcast. Para mim é uma honra te receber, é uma honra receber o Dandan também. Obrigado. Que veio hoje ajudar. Eles estavam aqui conversando sobre instrumentos, sobre várias coisas e eu... E o Dandan veio de uniforme da ID, né? Veio. Assim... Você que veio fora da paleta, eu não queria te falar. Ninguém me avisou nada. Ninguém te avisou natural, que a igreja da parede preta serve de preto? Eu tô me sentindo completamente na igreja. Vocês com uniforme, a parede preta aqui também. Não, mas é porque a igreja transformou o guarda-roupa. Não existe mais roupa de... só camisa preta. É tipo camisa isso. Preta, exatamente. As pessoas acham que eu só tenho um look nesse podcast, porque todos são pretos. É a mesma roupa que você tá? Não, é sempre a mesma paleta. Ah, tá. Mas sempre Imagina, preto. Falando nisso, eu não lembro a última vez que eu te vi com uma roupa diferente da que você tá. Eu tô brincando. Então, se você ver, essa aqui tem listra. De duas uma. Ou ela usa a mesma roupa todo dia. Ou o seu guarda-roupa é todo igual. Assim. Tô brincando. O que importa é estar limpo, né? Você pelo menos toma banho. Tá vendo, gente? Entrevista com amigos. Hoje vai ser uma conversa muito legal, muito descontraída. Amém, vamos lá. Saulinho é uma inspiração pra mim e pros adolescentes, principalmente. Então... Pra mim também. Saulinho fez parte da minha história desde a adolescência aí, né? E grande parte do que eu sou hoje, o Saulinho, foi usado por Deus pra me ajudar, né? A destravar algumas coisas na minha vida. Amém. Obrigado, mano, por isso. Viva o Saulo. Viva o Saulo. Viva Jesus. Pra quem... Viva Jesus, amigo. Obrigado, Saulo, mas viva pra Jesus. quem não sabe, eu sou amigo de infância do Dandan. A gente Sim. estudou junto, colégio militar, altas histórias. Não precisa citar. Não, eles já chegaram aqui, olha, a gente não vai falar de alguns detalhes. Deixa a parte gospel aqui. Vamos falar de Deus, amém? Adoração, vida de adoração, aquela vida não. Quem ouve isso até pensa que a gente viveu umas Não, mas absurdas, a gente era crente no colégio. A gente era muito crente. A gente era crente, a gente fazia culto. Nós éramos os pastores. Olha aí, adolescentes. Não, e pegando isso, hoje os adolescentes se inspiram muito no Saulinho, assim, gente, tudo, acampamento, o Saulinho vai pro acampamento? Nossa, O Saulinho vai, e o Saulinho, eles têm uma admiração. Eu me sinto amado pela galera, os adolescentes e tal. E você? Não, você não se sinta, você é. Se eles puderem escolher, assim, quem vai ser o líder? A Deus ou o Saulinho? O Saulinho! E eles tiram foto minha com o Saulinho, ele chegava perto do Saulinho. É tipo isso, mano. Mas o bom é que pra mim é uma referência boa que eles têm de liderança, porque o Dandan sabe, né? Dandan caminhou comigo. Pra quem não sabe, Dandan foi líder comigo durante 2 anos no Interligados. Foi glória. E aí... Esse foi glória, foi muito... É que eu ia falar foi luta, mas eu mudei no final. Mas não, foi bem. Foi uma luta com glória no final. Foi. Né? Minha terapia tá em dia agora. Agora eu aprendi. Eles despertaram, né, esse chamado da terapia em mim. Depois
Eles fizeram ir pro psicólogo, isso mudou muito a minha vida. O Dandan, antes da terapia, ele sabia que eu sempre falava uma coisa, né? Que eu sempre preservava muito e pensava muito em quem eu chamaria para ministrar em acampamento, em tudo. Eu sempre falei, eu prezo muito pela pessoa, não uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que enfim, conhecida, as pessoas, mas pessoas que carregam de fato e vivem, porque o exemplo da nossa vida, ele diz muito. Então, o Saulinho, ele tá com a gente sempre, em todos os acampamentos, ele sempre tá ministrando com a gente, porque a vida dele é uma pregação. Então, mais do que pregar num púlpito, é o que a gente prega fora dali. E, de fato, isso é o que eu vejo na sua vida. Então, para mim, é uma honra poder saber que eles se inspiram em você, né? E a gente brincou muito aqui, mas é uma inspiração que, para eles, né, principalmente para os meninos do louvor, traz muita responsabilidade de olhar para alguém e se inspirar, de querer ter a vida que tem com Deus, né? Então, eu fico muito feliz que eles se Eu inspiram em também você. fico, apesar disso ser uma parada, Uma uma responsabilidade. responsabilidade muito grande, velho. Você ter pessoas que se inspiram em você por causa de alguma coisa. E aí, tipo assim, e ainda mais sendo adolescentes que estão tendo a sua... Momento de transição, Construção, né? construção ali. Exatamente, a sua construção ali em Deus, também na vida com Deus. É muito bom, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade absurda. Eu me sinto assim, numa responsabilidade que eu falo com Deus, Deus, me ajuda. Porque assim, a gente é ser humano, né? E a Sim. gente erra pra caramba. Algumas vezes a gente Isso acerta. é algo que eu falo até com os adolescentes, né? Que às vezes isso pode trazer um peso pra gente, mas eu falo assim, cara, a nossa vida é um livro a ser lido, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar esse foco da gente E e apontar para apontar Jesus. para Jesus, né? Não é tipo Amém, assim, é isso. sobre o que eu sou. É. É claro que o Jesus nos transforma e nós, através das nossas atitudes, da nossa vida, né? Como você é inspiração para os adolescentes. Mas se a gente tomar isso muito pra gente, né? Eu acho que isso pode se tornar um peso. Então, Exato. entender que é sobre Jesus, eu falo isso porque eu comento isso com os adolescentes também, porque às vezes você quer, não, você, e acaba sendo sobre você, né? E tirar esse olhar de você e colocar em Jesus é Amém. libertador. Essa é a próxima coisa que eu ia falar, assim, sobre essa parte dessa responsabilidade. Acredito muito que tudo que o homem produz de bom, isso é bíblico, né? Vem de Deus. Todo dom, toda boa dádiva vem do Senhor. E o homem por si só, ele não produz coisas boas, né? Então, é, se alguém é referência a alguma coisa, Deus permitiu isso, ou o Espírito Santo entregou aquilo. E eu vejo que a gente está num momento da história, assim, muito crucial em relação a referências, né? As pessoas... É a geração, querendo ou não, é a geração Da internet. da internet, e as pessoas estão sempre procurando alguém para se inspirar, para se ancorar, para, enfim, para ter como referência mesmo, como exemplo, e que eles encontrem nas pessoas certas esse exemplo, né? Mas ao mesmo tempo que essas pessoas certas, elas não tomem isso para si, porque é 100% obra do Espírito Santo. E quanto mais, eu até recebi uma pergunta esses dias no Instagram, que eu achei mega interessante, eu acabei não respondendo porque passou o tempo lá, o tempo da visitação. E eu sou ótimo com o Instagram, com o Dá pra você WhatsApp. recuperar, depois te mostro. Tá bom, meu Deus. Não, mas aí me fizeram uma pergunta, tipo assim, que, cara, no meio dessa geração da internet, como que eu faço, velho? Porque eu era um pastor de uma igreja e ele também era pastor de jovens e adolescentes da própria igreja. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque é uma igreja menor. Ah, Então ele tinha que fazer as duas Deus, coisas e Deus tal. abençoe. E aí, Deus abençoe muito. Irmão, não vou falar isso não, mas Deus te abençoe com muito. certeza. É um amigo. E ele falou assim, cara, no meio disso tudo, como que eu faço pra essa galera, tipo assim, mergulhar profundo em Deus? Aí eu respondi pra ele no privado lá, falei assim, mano, a primeira coisa é você mergulhar profundo em Sim. Deus. Porque se você é uma referência, se você é um exemplo, então, cara, o que você fizer, eles vão acabar fazendo. Você vai definir o ritmo da tua igreja e dos teus liderados ali, né? Dos adolescentes e dos jovens. Esse é o principal conselho, assim. Esses dias me perguntaram, uma líder mandou mensagem assim, eu acompanho você, gosto muito dos conteúdos, me dá um conselho aí, eu busque Jesus. Tipo assim, porque a gente vai aprender muitas coisas, a gente pode pegar conselhos, mas o principal é busque Jesus. Que a liderança, que o que você faz não se torne maior do por quem você faz, para É quem isso. você faz. É isso. Essas pessoas, elas são
uma inspiração terrena, mas assim, a pessoa mais importante da sua vida tem que sempre ser Deus, cara. Sempre, sempre, sempre. Assim, não é assim, ah, não, essa pessoa me ajuda. Não, quem te ajuda a chegar até Deus é Jesus, Sim, cara. Aham. sim. E assim, se você não tiver uma construção e não cultivar um relacionamento com Deus no teu secreto, ou na igreja em comunidade também, que é uma forma também de construir isso, mas se você não construir isso, você pode ter referência que for, velho. Tipo assim, se é que existe um chegar lá, mas você nunca vai ter aquela vida, é, enfim, em quem você se inspira ali, porque, na verdade, talvez essas pessoas que você se inspiram, elas têm uma vida com Deus, de intimidade, de uma construção com o Senhor, né? Então tem muito essa parada de ter ah, não, eu quero ter referência, eu quero ter o exemplo, mas espera aí, velho. Antes disso, tem o principal. Busca Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor acima de qualquer coisa. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Algo legal referente a isso, né? Algo que eu aprendi com a minha vida, que a gente fica muito assim, não, eu vou chegar lá, um dia eu vou ser como tal pessoa. E Deus me mostrou um dia assim que, não, você já é, né? O meu Espírito Santo já está em você e tudo mais. A gente tem, é claro que tem pessoas que têm mais experiências e a gente deve andar, né? Por exemplo, o Saulinho é uma ótima referência para os meninos do louvor, porque ele é uma referência, ele já passou por uma caminhada, tem todo, a gente vê que ele é devoto, lá entregue, então a gente tem algo para aprender, né? Para crescer aqui na Terra. Mas se a gente ficar assim, um dia eu vou chegar lá, não, mano. Aí você nunca vai viver completamente o que Deus tem pra você. Então Deus tem algo pra você hoje que você tem que viver hoje, que se você ficar com essa mentalidade, E você não vai olhando pro viver na outro, né? totalidade, né? É verdade. E eu acho que a gente pode viver, a gente pode se inspirar em pessoas, a gente pode aprender com pessoas e não tem problema. Como eu falei, eu me inspiro no Saulinho, ele tem uma vida com Deus. Os adolescentes se inspiram, eu fico feliz que a inspiração seja boa, mas que a inspiração não seja maior do que a presença de Jesus pra gente. Então, assim, eu Amém, é posso isso. olhar pra uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa tem uma vida, eu quero aprender mais com essa pessoa, né? Então, assim, eu sempre falo, cola no Saulinho, eu falo com os meninos conversando, né? O Dandan é líder do louvor hoje dos adolescentes. Então, assim, anda com essas pessoas, sabe? Esteja próximo. Então, teve uma vez que eu cheguei pra alguém e falei assim, cara, eu quero estar mais perto, eu quero aprender. Eu vou passar um dia na sua casa, eu quero ver a sua rotina, eu quero estar caminhando com vocês. E não tem problema. Só que a minha principal inspiração tem que ser Jesus. Essa pessoa ela tem erros, ela tem falhas. Eu não posso esperar com que ela seja maior do que qualquer outra coisa, porque eu vou me frustrar com as pessoas se eu olhar. Até na liderança, assim, constantemente a gente recebe críticas, assim. Eu acho que eu nunca recebi tanta crítica Nossa. na minha vida quando eu me Porque a Quer tornei gente erra. líder. receber E o legal é crítica até se isso. torna líder, né? Porque os nossos líderes, eles têm que ser até uma referência do que não fazer, às vezes, né? De olhar assim, ó, isso aqui, tô aprendendo um caminho pra eu não errar lá na É. frente. Então você aprende antes isso, né? Isso é bacana também. Olhar e falar assim. E aí, se a gente fica machucada, né? Então já teve situações que a gente precisou conversar que eram uma expectativas que eu jamais poderia suprir. Eu falo que não é que eu estou fugindo de algo, mas essa expectativa que você tem em mim, eu não vou conseguir suprir, porque eu não vou conseguir suprir uma carência que você tem na área familiar, muitas vezes, e eu sempre estou apontando para Jesus como essa pessoa que vai suprir. Porque já teve gente assim, de estar num culto e eu cheguei no culto e eu não dei boa noite pra pessoa. E no meio do culto a pessoa sai porque eu ainda nem cumprimentei. Então, assim, eu não tive nem a oportunidade do culto acabar, assim, de poder me cumprimentar depois da É pessoa. tanta gente pra falar E a e pessoa, assim, tanta. saiu e mandou mensagem: estou indo embora porque você não me Já teve cumprimentou gente, hoje. já teve gente que me falou depois. Eu achava você mega orgulhoso. O que isso, cara? Mas por que e tal? Porque teve uma vez que você cumprimentou o pessoal à minha volta e não me Aí cumprimentou. você estava só Mas, sem óculos. mano, não, eu nem uso óculos, mas de repente tava escuro, sei lá. Eu costumo falar com todo mundo, mas, tipo assim, as pessoas botam expectativa, né, Aham. nas Eu, outras por exemplo, eu pessoas sou e tal. tímido. Às vezes eu fico com vergonha de falar com as pessoas. Se a pessoa achar que eu sou orgulhoso, mano. É só o É, oposto total, exatamente. né? É só tímido. Então, Mas sobre isso aí que você tá falando, né, que a gente tá falando, cara, muito legal esse assunto, porque eu vejo que isso também, inclusive, eu vou falar assim, em cima dos palcos, tá? Mas em cima do altar ali, como alguns gostam de falar, é, tem muita gente que prega, que louva e faz isso de uma maneira muito absurda, muito, cara, Boa. e é muito boa, e Deus usa Aham. muito a pessoa.
E eu vi esses dias até um stories, eu não sei se era stories ou postagem do Alessandro Vilas-Boas, não sei se vocês viram, que aí ele tava numa igreja, aí, tipo, no final do culto, a galera queria tirar um monte de foto, fazer um monte de coisa, porque é o Alessandro Vilas-Boas. E aí ele falou, gente, só uma coisa, cara, tudo bem, tipo assim, tirar uma foto, mas assim, eu fiquei meio incomodado e ele ficou super incomodado com aquilo, né? Uhum. E eu vejo que existe muito essa cultura meio pop, assim, de tietar, mano, Sim. de ter que tirar foto, de, sei lá, alguns até acontece, eu já ouvi relatos de ministros de louvor nas igrejas e nego me pedir autógrafo, tipo assim, mano, isso é meio bizarro, porque, querendo ou não, e aí eu vou falar assim, com todo o amor do mundo, o Espírito Santo, às vezes ele é como um trovão, às vezes ele é, cara, impetuoso, é um vento impetuoso que desce em Atos 2, mas às vezes ele é Manso. manso. E às vezes a presença dele é leve, ela é sutil. E às vezes um ato que a gente tem, ele nunca vai afastar o espírito de nós. Mas aquela noção de zelar pela presença dele e aquela atmosfera na nossa vida mesmo, às vezes tem coisas pequenas que a gente acha que não acontece nada, mas, mano, é uma falta de zelo pela presença, sacou? Então, essa parada do tietar e até de alguns artistas gospel, eu odeio essa palavra, mas vamos lá. Essa parada do estrelismo, assim, cara, isso é uma das paradas que eu vejo assim, cara, vamos, vamos focar em Jesus, sabe? Vamos focar no Vamos colocar Espírito, as coisas no lugar certo. vamos colocar cada coisa no seu lugar. E não é que você não possa ser um bom artista ou exercer muito Ou uma bem aquilo que Deus referência. colocou na sua vida, e colocou de dom na sua vida. Mas é muito esquisito a gente Exaltar as pessoas. exaltar a pessoa. Você falou tudo que eu queria falar agora em uma frase. Exaltar pessoas, mano. E a gente não tá aqui pra exaltar pessoas, né? E tudo bem, o culto foi abençoado. E uma coisa é, sei lá, falar com a pessoa, cara, você carrega uma unção, você abençoa a minha vida. Muito obrigado. Ora por mim, Sim. né? Porque a gente acredita na imposição de mãos, transferência de unção, e às vezes uma oração daquela pessoa ali, e já já a gente pode falar sobre isso, é o que vai, mano, dar um start na tua vida. Sim. Como a oração, às vezes, da pessoa que tá lá na última cadeira, da senhorinha, que tá Que lá, mano, ora. com o olho fechado, ou É. então tá sentada assim, ó, o tempo inteiro lá. De repente ela vai orar por você, sua vida vai mudar pra sempre. Então é isso que eu tô dizendo. O cara lá na frente, a senhorinha lá atrás. Mano, todo mundo filho de Deus, velho. Sim. E todo mundo, de verdade, tá na mesma posição. E você ser usado lá na frente não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho conversado muito isso com a Isabel, com minha esposa, linda, maravilhosa, te amo. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma esposa Oi, linda, Isabel. maravilhosa. E eu tenho uma filha também, que é o amor da minha vida também, a Sarinha. A Beijo. Sarinha. Eu quero muito escutar a voz da Sara quando ela crescer. Porque ele É. canta muito. E a Isabel Não, canta muito ela também. tem que ter. Então eu fico assim, como que vai E ela é ser? afinada, tá? Ela gosta muito da Let It Go, da Frozen. Aí a Isabel às vezes faz. Eu não vou fazer aqui, Let It Go. Mas, às vezes a Isabel faz. Já tô imaginando só o cortezinho aqui. A Isabel faz isso, aí a Sara, bem certinho, vai, afinado. Aham. Aí Já eu, nasceu. que isso? Você tem 1 ano e 10 meses. É, tipo isso. Porque a Impressionado. Isabel, assim, ela não canta mais, né? No louvor No e tal, louvor, efetivamente. mas eu lembro quando ela cantava com a gente, Ela é mega afinada, ela muito faz afinada, voz. e ela pegava as vozes assim de uma maneira muito sinistra. Às vezes eu tô em casa, como é que é a voz, segunda voz dessa música? Uhum. Tipo assim, eu continuo fazendo o que eu tô fazendo. E ela, é assim. Tá vendo? Por trás Pois é. de um grande músico existe Existe uma uma- grande tem. música. Mas voltando ao que eu tava falando. Onde é que a gente tava mesmo? Calma. É... Eu vim Você pra esse tá falando assunto do nada. púlpito, das pessoas Tá. que você vem conversando muito com a Isabel sobre a questão do púlpito. Ah, tá, da unção, é isso que a Aham. gente tava falando. Você ter unção e ser usado por Deus não quer dizer absolutamente. Para de rir, Debs, eu vou rir também. Você ter unção e ser usado por Deus não quer dizer absolutamente nada. Nada mesmo. Muitas vezes, muitas vezes, a gente viu pessoas sendo usadas por Deus. Mas quando você ia encontrar com ela na rua, quando você ia encontrar com ela, às vezes na casa dela, enfim, você via. Mano, como assim? Eu lembro, eu não vou falar nomes, não vou falar ministério nem nada, mas eu lembro que eu, mano, pequeno, assim, tipo, tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu tava começando a ser do louvor e tal, e eu lembro que tinha uma galera, mano, de uma igreja, que hoje essa igreja tá bem grande, Deus faz muita coisa lá e tal, mas eu tinha uma referência muito grande na galera do louvor daquela igreja. Eu falava, mano,
Um dia eu quero ser igual a esses caras e tal. Aí eu lembro que um dia, não era uma ministração, eu fui, tipo, num ensaio deles. Mano, o tanto de palavrão que esses caras falaram no ensaio. Eu saí de lá Horrorizado. com essa cara. E, mano, eu simplesmente, tipo assim, perdi. Não a admiração. Eu perdi meio que a admiração como pessoas, né? Eles continuam tendo unção. E foi aí, talvez, que eu tenha começado a entender, cara, ser usado por Deus, até a mula lá foi usada pra falar com Balaão. Cara, isso me dói muito, assim, hoje. Até domingo, né? Eu compartilhei um vídeo sobre isso. Coloquei nos stories, mas acho que vou deixar nos destaques o quanto que nós temos a responsabilidade de honrar aquilo que a gente carrega. Porque eu fui fazer uma brincadeira com uma amiga e era uma trollagem de fingir que você estava mandando uma foto em visualização única. E aí eu falei, nossa, olha esse babado e não sei o quê. E aí quando eu mandei, ela falou assim, você tá me zoando aí eu. Não, e eu tive assim, não, olha. E aí ela, não, você tá me zoando, você jamais mandaria isso aqui. Então eu falei, cara. Aí eu fiquei assim, a trollagem não deu certo, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, que Pensa bom. Aí numa dor depois eu grande. mandei assim, eu marquei a mensagem dela, falei assim, cara, eu tô tão, tão, tão feliz com isso, porque assim, eu fui fazer uma brincadeira com uma fofoca que não tinha, mas tipo assim, fingindo que era, que eu ia contar uma fofoca, e ela não caiu porque ela falou isso, não combina, tipo, você jamais falaria isso, você jamais faria isso. E aí eu falei, cara, essa é a imagem, sabe? E umas coisas, assim, me dói de ver às vezes a imagem que a gente tem passado como cristãos, porque eu vi até um vídeo da Juni Racha esses dias, ela falando assim, a gente tá numa tentativa tão grande de não ser religioso que a gente tá deixando de ser cristão, que a gente tá se tornando irrelevante, e Deus não escolhe pessoas irrelevantes, elas... Então fica assim, ah não, mas eu não sou religiosa, e aí eu não preciso mudar o meu jeito de... Eu não preciso mudar o meu linguajar, eu não preciso mudar a minha vestimenta, eu não preciso... E de fato, né, Deus nos ama do jeito que nós estamos, a graça de Deus, ela tá presente nas nossas vidas. Nós vivemos na graça de Deus, mas ela nos convida a uma transformação. É um convite ao arrependimento e a uma transformação diária. Então, todo dia eu faço uma escolha de dizer sim para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, recentemente, é, Deus começou a me incomodar de algo, e aí eu falei. E aí até então, assim, pra mim, e não era nada de errado, não era pecado, só que Deus falou assim comigo, pro lugar que eu tô te levando, isso não combina mais. Então, pro lugar que eu tô te levando, e assim, Deus falou assim, isso aqui pode fazer pessoas pecarem, não porque o que eu tava fazendo era errado, mas porque as pessoas poderiam ter um olhar de julgamento por eu lidar hoje com um público cristão que poderia ter uma visão diferente da minha. Então, de posicionamento, então eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, se é isso que você quer, eu vou mudar. Então, eu fui ajustando coisas pro lugar. Então, assim, coube a mim tomar a decisão de falar assim: tá bom, Deus, é isso daqui que você quer que eu me posicione? É essa imagem que você quer que eu passe para essas pessoas? Então, eu vou fazer essa mudança. Então, o Espírito Santo vai isso. Cara, eu tenho certeza que o Espírito Santo às vezes incomoda, assim, cara, o seu linguajar, tipo, palavrão, o E eu, seu. eu até penso que eu nasci em um lar cristão e pra mim aquela atitude daqueles caras daquela banda que eu tanto admirava, pra mim foi só um perder o brilho ali de repente nas pessoas e tal. Aham. Mas eu não perdi o brilho no Espírito O Santo, porque aí eu Jesus. comecei a entender que unção não era igual a Amém. caráter Você e tinha essa eu maturidade, tinha né? essa maturidade. Mas nem Só que, todo mano, mundo e tem. pessoas que não, você Eu já me entendeu? afastei da igreja E quando eu me afastei novos por conta Aí, ó, disso. tá vendo? Exatamente. E eu entendo que eu não tinha maturidade para olhar para Jesus. Mas eu não tô falando, né? Até na semana passada a gente gravou com o Pedro Felizola e uma das coisas que ele trouxe que é bem legal, ele falou assim: nós, como líderes, temos a responsabilidade de passar uma imagem de vulnerabilidade, não de perfeccionismo para as pessoas. Então hoje eu prezo muito por uma vulnerabilidade nas minhas redes sociais. O que me conecta com as pessoas é a vulnerabilidade que eu passo para as pessoas. Então eu sei que o ministério, às vezes as pessoas elas olham para um púlpito e para o glamour, mas o ministério ele não é nada glamouroso. Você lida basicamente assim, de verdade, não tem glamour num púlpito. Eu vou lá uma vez na semana, prego meia hora, quando sou eu que prego, porque às vezes eu coloco outras pessoas também para pregar. Só que no resto ontem eu estava uma hora numa ligação com um pai de adolescente.
final de semana passei resolvendo problema de adolescente, tipo assim, conversa com o pai de um, conversei com, tive horas de conversa com o Dandan por conta de uma situação que com um adolescente, o que a gente faz nessa situação, o que faz naquilo, e então, assim, a minha vida basicamente é resolver problema na liderança, assim, ajudar as pessoas e conversar e aconselhar isso e aquilo. E aí as pessoas elas olham para um glamour e se passa isso hoje nas redes sociais. Então eu vejo posts assim, como obter sucesso numa liderança. Cara, isso me dói. Porque o que é sucesso? Eu até gravei com seu pai um episódio que o tema foi o sucesso na liderança, que o sucesso de um líder é estar rendido aos pés da cruz. E aí as Por isso que pessoas eu amo ficam meu pai. assim. Por isso que eu Eu só li também amo essa. seu pai. Caraca. Que homem. Porque as pessoas elas acham que um sucesso na liderança é quando eu atingir X pessoas, quando eu tiver tantos números, quando eu fizer o evento tal, e aí a gente fica buscando e a gente nunca vai estar satisfeito. E aí quando a gente entrega o ministério para Jesus, a gente não faz do ministério um Deus pra gente, a gente realmente fala assim, Deus, é isso que você quer? Então, às vezes eu brinco com os adolescentes e penso, cara, que eles ficam querendo, às vezes, controlar minha vida. O pessoal fala assim, eu vou viver aqui o tempo que Deus tiver. O dia que Deus falar, acabou, acabou. Então, assim, eu vou viver isso aqui porque Deus me colocou essa missão hoje. Eu tô vivendo porque o dia que Deus falar assim, acabou, É um negócio de você não é líder, né? Nesse não, ponto. eu Você estou está liderando. liderando, você está líder nesse momento, né? É, mas a gente passa essa. Então, assim, esses dias eu passei por tive uns baques emocionais e que decorreram de problemas de saúde mesmo. E eu precisei iniciar tratamento, medicação, tudo. E aí chegou um dia que eu fui falar, e aí o Espírito Santo falou comigo na hora, fala da sua dor. E aí eu peguei e falei, cara, eu tô passando por isso, 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 e assim, lá em cima, falei. E aí depois a gente me mandou mensagem, obrigada por ser vulnerável. E aí eu acompanho hoje alguns líderes de fora, né, que me pedem ajuda. E aí eu falei, e no mês de setembro eu não consegui acompanhar. Eu falei, gente, me desculpa por não entregar aquilo que eu tava entregando para vocês, por não conseguir acompanhar. Mas eu tenho passado por isso e eu precisei priorizar minha saúde, principalmente minha saúde mental. E aí um monte de gente me mandou mensagem no privado, obrigada, porque eu tô passando por isso, porque eu tô passando por isso. Então, e eu sempre, aí eu lembro que eu falei nesse texto que a ideia do grupo nunca foi gerar um ambiente de comparação, mas de conexão. Porque quando eu começo a expor só as coisas boas, assim, não que a gente vai ficar o tempo todo, ai, como é ruim, não sei o quê. Tipo assim, cara, é uma bênção a gente ver pessoas que estão caminhando com Jesus, mudando a sua vida, mesmo que às vezes na adolescência a gente não veja agora, mas eu vejo no Amém, futuro, igreja. seja poucos os resultados. Mas é uma bênção ver que tem pessoas que, cara, uma pessoa conheceu Jesus, glória a Deus. Então, assim, é uma bênção, é um privilégio poder viver isso de fato. Mas é a minha responsabilidade mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal. Eu É não sou um isso. super-homem, eu não sou uma pessoa. E as pessoas, como você dá conta de tudo? Mas quem disse que eu dou conta de tudo? Então, assim, existe um ser humano por trás de uma liderança, existe um ser humano por trás de um ministro, existe um ser humano por trás de um pastoreio. E cabe a nós mostrar esse lado, mas com zelo pela presença, com zelo pelo que a gente carrega, de mostrar para o mundo que a gente tem responsabilidade com essa unção que Deus nos deu fora daqui. A gente prega com a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Você quer falar? Cara, muita coisa pra falar. Manda ver, Não, manda eu ver. tava pensando exatamente nessa questão do zelo, né? Eu acho que às vezes essa questão que a gente tava conversando, de que as pessoas. Eu não quero ser muito religioso, né? E perde esse zelo, cara. E esse zelo é algo santo. A Bíblia fala sobre se o seu irmão é pequeno na fé e acha que não pode fazer tal coisa, né? É relacionado a tropeçar, tá lá no contexto é sobre o que pode comer, não pode comer, mas se aplica em outras coisas também, né? Então, cara, você deixa de fazer aquilo por amor ao seu irmão e também por zelo, né, do corpo de Cristo, né? E a gente às vezes pensa muito no eu, no que eu posso ou não. E, cara, nós somos um corpo, né? Então, o mundo vai nos conhecer quando nós nos amarmos e essas pequenas atitudes e esse start de pensar, né, nisso, né? Cara, eu vou zelar, vou ser intencional no que eu faço, no que eu não faço, mesmo eu entendendo o que eu posso fazer, porque isso está afetando o corpo de Cristo. Isso é precioso. Eu acho isso muito precioso. E eu penso nisso bastante. Às vezes a gente se tropeça, né? E não podia ter feito isso. Mas, enfim.
Aí o Isso Espírito fala Santo de zelo, né, mano? De zelar pela zelar pela presença presença. também, né? Isso é incrível. A presença de Deus, ela é, cara, o que norteia a nossa vida, tudo que você vai fazer. Então, se você zela pela presença de Deus, até nos momentos mais difíceis, a presença de Deus te conforta, ela te leva, te impulsiona. Se você não zela a presença de Deus, às vezes você fica perdido. Quando a gente esquece desse zelo, é um momento que a gente fica balançado, né? Então, a presença de Deus é o que nos segura em todos os momentos. E, cara, é precioso zelar por essa presença. É É muito um precioso. presente. É um É verdade. presente que Deus deu, porque é, e são coisas diárias que o Espírito Santo vai falar. É da intimidade com o Espírito Santo. Porque tem coisas que não é que aquilo é errado, que é pecado, mas é justamente se aquilo faz o outro pecar, e numa posição de referência, muitas vezes, eu abro mão de. Não é que assim, né? Porque a gente já até viu pessoas falarem assim, né? Gente, quando você vê de tudo nessa vida. Minha frase é: eu nunca pensei que eu lidaria com isso, eu nunca pensei que eu veria isso um dia. Mas a gente vê de tudo. E tem pessoas que falam assim: eu abro mão do pecado. Tipo assim, gente, você abre mão de coisas boas, você não abre mão de coisa ruim, né? Porque o pecado é algo ruim. Mas no dia a dia, para eu poder viver isso que Deus me chamou, existe uma renúncia diária minha de muitas coisas na minha vida para eu poder obedecer à voz de Deus, para eu obedecer o que o Espírito Santo está direcionando. Então, às vezes, né, um exemplo, uma das coisas que as pessoas perguntam muito, e geralmente quando elas perguntam é porque elas querem que alguém fale para elas que tá tudo bem ela fazer aquilo. Porque, cara, Geralmente, quando alguém pergunta se aquilo é pecado ou não, é que ela já Ela, sabe que não é pra fazer, mas ela quer mas que ela alguém quer. justifique pra ela o que Deus já tá incomodando ali no coração. E Aí fala às assim: eu vezes posso beber? pergunta mais de uma vez. Você responde É. e Não, mas continua perguntando. Aí eu posso beber? E assim, a Bíblia fala, Paulo fala, né, pra gente não se embriagar. Mas hoje, por exemplo, eu não ingiro bebida alcoólica. Por que que não é pecado? E às vezes tem pessoas que estão. Porque eu entendo que para a posição que Deus me chamou hoje, eu sou referência para as pessoas. E eu posso fazer outras pessoas pecarem. Se alguém passa e vê, né? Se eu tiver em algum, sei lá, tô aqui. é, Do nada, o cara que você tem maior admiração, assim, tipo, que é um cara mega usado por Deus, enfim, ele tá num bar bebendo com um monte de amigo. Não Caraca, combina. tipo assim, não combina não nada. combina. Provavelmente vai acontecer com você o que aconteceu comigo naquela banda ali, naquele ensaio dentro Exatamente. daquele estúdio, né? E Exatamente. a Então, gente entender que a gente também é ser humano é muito importante, que é a questão de se mostrar vulnerável. Uhum. E a graça de Deus transforma a nossa vida. E nosso alvo é Cristo sempre. E Paulo mesmo fala, né? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. O próprio Paulo, gente, Paulo que era Paulo imitava Cristo. uhum, Por que você tá fazendo não imitando Cristo? E aí eu falei dessa coisa da gente ser ser humano, porque às vezes já tiveram algumas perguntas pra mim no Instagram que foi tipo, ou gente perguntando a mim, mano, como é que é quando você tá lá em cima? O que que você recebeu? O que que você sentiu? Ou então o que que você sente? Mano, aquilo ali é menos de 0,00001 da nossa vida. É o que você falou, às vezes a gente sobe lá, fica meia hora, 10. Quando são 3 cultos, se juntando todos os momentos que a gente fica o quê? 1h30 no dia, ministrando, e assim, é um momento muito específico em que eu gosto muito de uma máxima que eu já ouvi de alguns líderes, principalmente lá na Bethel, que eles falam que aquele momento é o momento onde você vai ter a extensão de quem você já é na sua vida no cotidiano, né? E aí eu gosto muito de viajar um pouco na Bíblia, e falando da Bíblia agora um pouco, é, Davi, porque Davi, se você for ver na Bíblia, ele ia até o palácio do rei da nação. Então você imagina, você ia até a figura máxima da tua nação, e ele ia lá com o instrumento dele, louvava, expulsava demônios, cumpria um ministério. Só que depois de lá, o que é que Davi fazia? Ele voltava lá pro meio do cocô das ovelhas, apacentar as ovelhas, cuidar da casa dele, cuidar provavelmente do quintal, porque cuidar de ovelha não é só ficar ali com as ovelhas assim, ó. Aí se aparecer um leão, eu mato o leão. Não, não, cuidar de ovelha é um Como se negócio. fosse pouca Não, coisa, não, mas. porque pra Davi ele já matou, tipo assim, o urso, o leão, os negócios Aham, gigante. sim. A maioria de nós já teria corrido. E ele pequenininho lá. Aham. Mas o que eu tô querendo dizer é, ele voltava pra casa e ele fazia as coisas que ele tinha que fazer em casa. básico. O básico da vida.
E ele vivia. E aí, Cotidiano, né? em momentos muito específicos, ele ia lá cumprir o ministério dele. Né? Então, tipo, não, lá em cima. Não, peraí, lá em cima, cara. Cara, eu Depois de acho um tempo, inclusive, você aprende a fazer tanto aquilo ali que você precisa se cuidar pra você não ficar no Ficar automático. automático, né? Eu sei ministrar. e é o É que eu ia isso. falar, é tornar o ordinário extraordinário. E é o que se inverteu, porque as pessoas começaram a olhar assim, o púlpito é o extraordinário É e o dia a isso. dia é o ordinário. Não, o dia a Cara, dia é o é o extraordinário com extraordinário, Deus. velho. É a questão do que a gente tava falando do chegar lá, o chegar lá não existe. Mano, o processo é que existe. O processo é que é divertido, o processo é que é legal. A tua caminhada ali, mano, é que é legal, sacou? E você aproveitar cada momento, velho, com Jesus. Com Jesus. E buscando a presença dele. Mano, aí o Dantan tava falando de que a presença de Deus e ter a presença dele na nossa vida é tudo. Mano, é a base da nossa vida. Tem gente não fazendo esse básico e querendo, como é que eu alcanço? Como que eu faço? Eu vou seguir tal passo de tal pessoa. Peraí, velho, vamos colocar as coisas no lugar. Respira. Cara, vamos buscar Deus. Devocional, disciplina espiritual. Inclusive, que é uma coisa que se perdeu muito, né? Sim. Na nossa geração, as pessoas querem imediatismo. E consumir online. Consumir online. Elas querem viver a experiência de Deus das outras pessoas. Exato. Nossa, falou tudo Eu agora. tava conversando hoje, com a minha esposa, essa semana, na verdade, a minha esposa falou, não, eu quero assistir a pregação da Shayla. Aí eu falei, amor, muito legal assistir a pregação da Shayla, mas vamos ler a Bíblia, porque assim, você vai conversar com Deus e não o que a Shayla acha de Deus, né? A Shayla é a nossa Por mais que seja pastora. uma revelação, né? Por mais que seja muito bom, mas assim, você precisa nós precisamos, não que ela não busque, mas assim, naquele momento eu falei, não, vamos ir pra Jesus em vez de buscar um mediador em relação a isso, né? E não tem problema, tipo assim, o que a gente tá fazendo, a gente tá compartilhando com as pessoas o que Deus tá fazendo. Só que, cara, independente, assim, não assista isso se isso for tirar a sua vida com Deus. Tipo assim, se você for abrir mão. Eu lembro que uma vez eu tinha feito um propósito com Deus de tirar 2 horas e meia de oração por dia. E aí, no começo, cara, extremamente difícil. E eu olhava no relógio e a hora não passava. Eu falei, caraca. Depois foi ficando mais natural e mais natural. E tinha dia que. Só que aí, eu lembro que eu comecei a bater. Foi uma época que eu tava na outra igreja. Na minha antiga igreja, estava tendo um evento lá, muito grande e tal, e aí chegava muito cedo, e aí saía muito tarde, e eu abatia do momento com Deus, o momento que eu tava na igreja. Não, Aí eu tomei uma voadora de Deus. Nesse dia eu aprendi, Deus falou bem assim, você está fazendo as coisas pro reino e você está se esquecendo do reino. Eu não sou a igreja. Tipo assim, eu não sou esse espaço, né? Então, assim, não abra mão do seu tempo comigo pra você fazer as coisas pra mim. Não tem nada de errado em buscar Em pregação e tudo mais, e servir, e ter aquele momento com todo mundo. Mas se aquilo for a sua fonte, você não buscar direto da fonte, aí sim. Aí temos um Você não problema. tem uma fonte. Com certeza. E eu acho que esse é o erro hoje. É se alimentar do conteúdo das pessoas, é se alimentar do que os outros têm. Deus tem uma revelação pra você. É a história jogando pra Bíblia de novo, de Moisés com o povo. Deus querendo falar com o povo. E Deus queria. Cara, de verdade, quando eu leio a história de Moisés, tem muita gente que fala: nossa, mas aí também Deus pesou um pouco a mão, Deus exagerou. Cara, na verdade, tudo que Deus queria, mesmo com o povo fazendo aquele tanto de coisa que eles estavam fazendo, era se relacionar. Relacionamento. Mano, mas o povo sentiu medo de Deus. Moisés, sobe lá, velho. Eu não vou subir, mas não. porque eles não Quem tinham tem coração intimidade com rendido. Deus é você, não sou eu, não. Busca lá pra gente. E aí, o que vem? As leis. No lugar do relacionamento, até que lá na frente Jesus vem e aí restaura tudo pro relacionamento. E agora que Jesus restaurou, às vezes as pessoas querem se ancorar de novo em alguém. Não. Você não tá entendendo. Um caminho se abriu diante de você. Você tem livre acesso, cara. Se você falar com Jesus, ele vai te responder. Se você falar com Deus, por mais que você não sinta nada ali, mano, você tem esse acesso a ele, sacou? E tem muito esse negócio até hoje. A gente fala tanto das histórias da Bíblia, mas se aplica completamente ao que a gente vive hoje em dia, né? Deus já falou comigo, assim, tipo assim, Deus fala comigo, através de tal pessoa. E Deus começou a falar. Chegou o momento que ele começou a mandar um bando de pessoas e falava assim, ó, você tem um pai. Aí o quê? Aí outra pessoa vinha, você tem um pai, vai pro seu quarto. Foi na mesma escola missionária que eu tava? Foi na mesma escola? Não, foi
depois dessa escola, foi na nossa igreja, inclusive. As pessoas estavam tocando bateria, o povo abria a porta lá. Você tem um pai. Aí eu. Oxe! Mas eu entendi depois que Deus me levou Amém. para um processo, para ir pro quarto, entender que ele falava comigo ali, assim. Não que eu não entendesse, né? Mas ele falou: não, Para de terceirizar. para de terceirizar. Isso aconteceu comigo também na escola e eu ainda não fluía nisso, assim, eu ainda tinha na minha cabeça que Deus só usava as pessoas para falar, tipo assim, Deus só usa o profeta, tem um dom profético e é só essa pessoa. Que nem aqui, por exemplo, né? A gente pode entrar nisso assim, tem o líder da adoração, tem o líder Deus vai usar só ele na Naquela adoração. área A ali, adoração é é esse ele. cara. E aí eu tinha assim, não, Deus só fala, e eu não tinha isso assim, Deus fala comigo. E aí eu tava assim, Deus, fala comigo. E todo mundo, velho, falava com a pessoa da direita, da esquerda, de trás. Todo mundo saiu de lá, todo mundo recebendo uma palavra. E aí a única palavra que eu recebi foi bem assim, eu tô falando com você o tempo todo e você não tá escutando a minha voz. Aí eu, cara, e aí lá eu aprendi a me relacionar com Deus. Então foi depois de lá que eu voltei, eu falei assim, nossa, eu quero passar esse tempo com Deus. E cara, é de verdade, assim, eu lembro que eu começava essas 2 horas e meia e demorava. Cara, eu lembro que chegou um dia que eu comecei 4 horas da tarde. Deu 11 horas da noite, minha mãe entrou no meu quarto, eu estava no chão, na mesma posição, chorando. E ela, o que que tá acontecendo? E eu só falava assim, sai daqui. Porque eu tava com medo de mexer um dedinho e passar aquilo que eu tava sentindo. Era uma poça ali de lágrimas, catarro e baba, e eu ali chorando. E Deus falando comigo. Então, assim, eu pude viver Eu que. gostei muito disso que você falou, de mexer um dedinho e abaixo. Você ficar assim, eu tava Eu pensando gostei muito disso. de verdade, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando, de você tomar cuidado e ter zelo com a presença. Mano, que isso aqui não acabe, que isso aqui não passe. A gente sempre ouve falar de um monte de avivamento, um monte de coisa. E cadê esse? Vamos ver, pra onde foi? Qual foi? O que que faltou pra que isso continuasse, né? Então isso me pega, esse tipo de coisa assim, bem legal. Muito massa. E é isso, assim, a gente não pode perder essa presença, sabe? Que a liderança não rouba esse lugar E e, rouba, e rouba. Se tu deixar rouba. tudo rouba, se você não. Qualquer coisa a gente coloca, é o que a gente falou no começo, a gente colocar as coisas no lugar certo. E quando você fala de Davi, né? É, Davi, pra mim, esses dias eu até gravei um vídeo compartilhando, assim, e eu acabo que esse vídeo, eu falo que esse vídeo não tem um final. Porque eu tô passando por um processo, assim, essa semana eu decidi ceder a esse processo com Deus, assim, de dar o braço a torcer, né? Tem aquela guerrazinha que a gente faz, assim, tipo, poxa, Deus, e não sei o quê, cobrando. E um dia eu tava muito mal, e eu fui falar com uma amiga, e ela falou assim, pro lugar que Deus te chamou, ele tá te esticando, porque é assim que Deus faz com as pessoas que ele tem algo grande. E é só você olhar pra Bíblia, e eu fui lembrar, né, de Davi. Cara, Davi não pediu pra ser rei, mas ele era a pessoa que ia lá e tocava a harpa, que expulsava o demônio, mas que ia pro ordinário. E aí Deus fala assim, ele tem um coração. E aí Deus, e para ele se tornar rei, olha o processo que Davi passou. Véio. Davi não pediu pra ser rei, mas ele precisou ficar escondido, ele foi perseguido, ele matou gigante, tipo assim, ele sabia quem era o Deus dele. Quem é esse daí? Quem é esse gigante que ousa afrontar o Deus de Israel? E aí ele foge, enfim, passa tudo que ele passou para de fato um dia se tornar o rei, para viver aquilo que Deus tinha dado, para ele a palavra que Deus tinha dado. Mas quando ele se torna, ele erra, véi. Ele erra. Mas você vê que ele erra diferente, ele tem os erros, mas uma coisa ele fala assim: não tira de mim a sua presença. Não tira de mim porque é o de mais precioso, assim. E a gente vê que Davi rasga o coração mesmo, assim, Deus me perdoa. E ele não estava pensando assim, que é o que a gente vê muitas vezes as pessoas assim, ai, a exposição, ai, como é que, às vezes a gente lida com muita coisa ali na adolescência, assim, ai, como é que você descobriu? Eu falei, você está se preocupado, como é que eu descobri que você está fazendo isso? Em vez de estar preocupado com quanto esse pecado está te fazendo mal, quantos Por isso, zelar, por. pela presença. Assim, as pessoas, sabe, é o mais precioso, assim, não tira de mim a sua presença, assim, quem que Deus é, isso é o de mais importante, assim, e me espanta, assim, esses dias uma pessoa comentando, ai, é, essa pessoa aqui fez tal coisa, quando eu fui ver, velho, é uma pessoa que ministra em vários lugares, que tem muitos seguidores, cara, de verdade, assim, eu não sei o que que Deus quer de mim pra isso, mas isso tem doído no meu coração. Tipo assim, vai o evangelho, velho. Leva o evangelho de verdade. Tipo Amém. assim, viva o Pureza do evangelho, a evangelho. pureza, a simplicidade. Tipo assim, sabe, seja exemplo, seja referência. Eu sei que eu erro, que tem as falhas, né? Esses dias eu falei com Deus, falei assim, Deus, por que que você me levantou como essa pessoa? Tipo assim, eu tenho muito erro.
por que você me levantou como referência de liderança? E Deus falou assim pra mim, eu não te levantei como referência de liderança, eu te levantei como minha filha. E ao se posicionar como minha filha, você se tornou uma referência para as pessoas. Amém. Então esse é o nosso papel, é esse lugar que Deus nos levantou. E aí as pessoas vão olhar e falar assim, cara, essa pessoa tem intimidade com Deus. Que essa seja a marca, sabe? Que é o do Saulinho, que eu falei, velho, você é uma pessoa que eu vejo que tem essa intimidade. Então, até a gente voltar aqui pro início, quem que é o Saulinho, assim? Fale de você, assim, como que isso tudo foi surgindo na sua vida, o seu chamado. Falando de ministério, especificamente Assim, falando? como que surgiu o seu relacionamento com Deus, né, na adolescência, assim, como que tudo foi fluindo? Foi um pouco antes muito antes da adolescência. Nossa, tô Nossa. falando velho aqui. Eu lembrei agora de uma vez que os adolescentes estavam discutindo a idade do Saulinho. Eles estavam lá, porque o Saulinho. Aí eles conheceram o Saulinho pessoalmente, eles o Saulinho. E era engraçado porque os adolescentes me influenciam muito, né? E aí tinha uns que nem sabia quem que era o Saulinho. Eles, mas o Saulinho veio, você conhece o Saulinho? Não, mas todo mundo fala Nossa, Saulinho. E aí É eu. engraçado. É verdade. É porque Aí subiram os adolescentes do Kids que não te conhecem ainda. Ah, Mas agora entendi. passaram a conhecer. Rapaz, Né? eu conheci o Saulinho. Entendi. Aí eles discutindo Meu assim. Deus. Não, eu acho que o Saulinho é velho. Aí o outro, não, acho que ele não é velho, não. Aí ele, é velho sim, velho. Deve ter uns 22 anos aí. Eu, Nossa, isso Então eu sou um idoso, gente. esse 22 é velho. Então eu ele sou é um velho idoso sim, deve real. ter uns 22 anos aí. Aí eu passei e escutei assim, ai, eu acho que eu tô morrendo. Os 22. Gente, um recado pros adolescentes. Com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês, eu me sinto especial. Gente, busca Jesus. Só busca Jesus. Todo Porque podcast eu vou fazer sou. o corte disso e vou eu mandar sou- todo dia no eu grupo sou- deles. Eu sou tão falho, eu sou tão humano, eu preciso tanto de Deus. Nem virou Paulo ainda, é Saulo. É, tipo assim, eu ainda sou o perseguidor da igreja. Não, mas é sério, gente, por favor. Cara, busca o Espírito Santo mais que tudo. Que ele seja tudo pra vocês. Porque o homem, ele vai errar. Muitas vezes você vai se ferir com homens, você vai ver eles errando, e aí, como o Dandan falou, que isso seja só um exemplo do que não fazer, né? Então, eu tô falando nem pra tirar de mim responsabilidade, mas até porque todos nós, inclusive vocês, têm responsabilidade com aquilo que carrega, né? Não é sobre quem é líder ou sobre quem ministra, é sobre todos nós que somos filhos de Deus. Só para antes da gente seguir, né? A diferença entre louvor lá na frente, que vocês veem, e adoração, é que louvor é o som que a gente está ouvindo. E a igreja está louvando, o pessoal a equipe de louvor está louvando também, e tá todo mundo louvando, não tem diferença. A diferença é só que a gente está com instrumento e microfone. Zero diferença. É tipo assim, nas outras coisas, do que vocês estão fazendo, às vezes, lá embaixo. Então, e aí qual é a diferença de louvor para adoração? Louvor é som. Louvor é expressão, cantando, tocando, batendo palma, pulando. É expressão, que também é uma expressão de adoração. Só que a adoração que a gente está falando aqui nesse podcast que é uma coisa muito mais profunda, tem muito mais a ver com um perfume que a sua vida exala para Deus. Então é a sua vida. Eu não gosto muito de ir pro clichê quando eu falo sobre adoração, de que a adoração é um estilo de vida, mas é o que é. Então, é um perfume. Eu gosto muito de dizer que é o perfume do seu caráter. É o perfume de quem você é, o perfume do seu coração. Não, de verdade, sabe por quê? Esses dias eu estava na equipe de louvor e eu comecei a cantar uma coisa do meu espírito que era: purifica os nossos corações e purifica as nossas intenções. E aí, aquilo me deu um start assim na minha mente. Cara, adoração é perfume de caráter. E aí, a gente falando das pessoas que são usadas por Deus e têm unção, mas aí elas um dia caíram, e aí todo mundo ficou sabendo, foi aquela coisa toda. Mano, e a verdade é que ser usado realmente não quer dizer nada. O que realmente é alguma coisa para Deus é o teu coração. Tanto é que a Bíblia fala que Deus não busca adoração, ele busca adoradores. Então, o perfume do teu coração e da tua vida, das coisas que você faz para Deus é o que importa. Então, por favor, busca Jesus mais que tudo. Busca o coração dele. Busca. A base da vida cristã é buscar a Deus e ouvir a Deus. Eu lembro de uma época da minha adolescência que eu comecei a fazer um exercício de ir até no mercado, que eu acho que eu ouvi isso numa pregação. Eu ia no mercado e eu não fazia compras para minha mãe. Mas era tipo, eu ia no mercado para falar: Deus, qual que é a melhor maçã? Eu, adolescente, velho, fazendo um exercício de tentar ouvir a Deus para ele me falar qual que era a melhor maçã, porque eu não sabia escolher maçã. Nossa.
Então eu tinha até esses negocinhos pequenininhos. Cara, Deus exercite, faça isso, de verdade. Não só dentro do teu quarto, mas no teu dia a dia, no teu cotidiano. Para de ser puro dentro da igreja e fora da igreja ser outra coisa. De verdade. E outra, dentro da sua casa, velho, com seus pais. Eu tô falando diretamente pros adolescentes, por isso que eu tô falando com os pais. Dê honra, cara, pros seus pais. Dê honra pra sua mãe. Eu sou pai de uma menininha de 1 ano e 10 meses. O que mãe aguenta com filho é sinistro. E olha que essa ainda tem 1 ano e 10 meses. E assim, já é um Imagina na furacãozinho, né? adolescência. Cara, mãe passa por privação de sono. E assim, é um esforço absurdo pra cuidar para o tempo todo. E é uma vida ali. Não existe pai, é uma área da minha vida. Eu sou pai, é uma área. É em tempo integral. Então, honre e respeite seus pais. Amém. Traga Deus pra sua casa, traga Deus pra tua família. Seja a atmosfera do céu nos lugares onde você tá. Porque ser a atmosfera do céu na igreja, que é o lugar do glamour, que a Deus falou, fácil. é muito fácil. Ainda mais com a minha guitarra lá. Mano, e agora dentro de casa? Menina gritando, eu e Isabel às vezes com uma situação e a gente precisa discutir a respeito daquilo. E a Sara não para de gritar, amor. Mano, é nesse momento que você vai ser Vai provado, revelar de mano. Que verdade. você vai revelar Jesus de verdade. É na sabedoria, mano, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, quando tu tomar uma bronca do teu chefe. E você vai respirar. Você vai falar, mano, o que Jesus faria? Né? Não vamos ser hipócritas, porque todo mundo também todo mundo é ser humano. Sim. E você não vai acertar sempre. E não é sobre ficar focando em acertar. Você vai falhar miseravelmente se você focar nisso. Mas é você, mano, ouvir a voz de Deus e ter uma vida que realmente vale a pena. É isso. Entendeu? Que volta por zelar. Zelar pela Tudo que você presença. vai fazer. É o que a Debs falou, mano. Eu não quero mexer um dedinho É. que vai fazer isso aqui sair, mano, Nossa. do que eu tô sentindo agora, do que eu tô E não presenciando. é que é um peso. É um amor que constrange. É isso. Tipo, você não quer se mexer, você não quer perder aquilo. Você fica pensando, por que você fala assim, o que eu vou fazer? Porque você quer zelar por aquilo. Não é tipo assim, não é um peso, Não é né? um peso. Seu coração arde por aquilo. É. Você Não é um peso. é impulsionado, puxado pra fazer aquilo, pra buscar aquilo, É isso. pra buscar Jesus. Teve uma vez que eu fiquei meio impressionado, assim, porque um dos casos que é uma grande referência, minha maior referência ministerial, eu acho, que é o Jeremy Riddle, eu fiquei sabendo, né, enfim, de uma pessoa que ouviu, que tava lá na Bethel e ouviu isso, de um cara que ele tava no meio da adoração, aquele pessoal lá na frente, perto do palco, né, e a adoração rolando, e, cara, a presença de Deus muito forte, tinha um cara que ele tava pulando com o braço aberto e fazendo assim, e tava batendo na cara das pessoas. Só que, tipo assim, aí o Jeremy vendo aquilo, ele falou, cara, aí o Jeremy falando, né? Eu tive de verdade um coração de pastor, de cuidar e zelar por aquele ambiente do que estava acontecendo. Aquele cara realmente, ele estava se expressando em louvor e adoração, beleza, tudo bem. Só que outras pessoas estavam começando a perder, mano, aquilo que estava acontecendo por causa daquilo. Ele falou, gentilmente eu cheguei no ombro dele e falei, você não quer ir pra lateral? Você não quer ir pra aquele canto ali? Ou então você. Só pra você não bater nas pessoas. Porque e aí isso fala muito pra mim de zelar pelo ambiente. Zelar, mano, pelo que Deus tá fazendo. E aí eu vou tirar, mano, a parte da igreja agora, porque eu acho que é o principal disso que a gente tá falando. Zelar pelo ambiente, mano, do céu no teu trabalho. Pelo ambiente do céu na tua família. Mano, eu acho que família é o lugar que mais, mano, certo. você precisa. É o lugar É. que mais você precisa demonstrar isso. E mais precisa ter sabedoria, mano, pra que o céu, mano, aconteça ali. Sacou? E como eu falei, você não vai acertar sempre. Não vai. Não vai, não vai, não vai. É impossível você ser perfeito ali nas coisas que você tá fazendo, né? E aí só Deus, mano. E aí a parada traz Deus pra tudo que você for fazer. Uma vez eu ouvi de um cara, José Júnior. Ele falou, a pessoa perguntou pra ele num podcast assim: como é que você faz louvor? E aí você também é médico, porque o José Júnior é médico, ele é pediatra, se eu não me engano. Como é que se faz? Porque a agenda do médico, a agenda do louvor e parará. Ele falou, mano, então, na verdade, a galera tem uma super espiritualização, assim, do louvor, né? A galera meio que vê o louvor e tal. Ele falou, mano, Deus me chamou pra isso, 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 isso. Eu faço essas coisas que Deus me chamou pra fazer através do louvor. Mas eu também faço através da medicina. Eu também faço sendo o melhor filho, o melhor. Então, assim, mano, na verdade, ministério é tudo que você faz.
E as pessoas, não, meu ministério. Seu querem ministério é tua proteger casa, É. seu ministério é tua esposa, seu ministério é tua filha, teu filho, seu ministério é o teu trabalho, aquilo que você faz, né? E elas querem proteger isso, assim, é tudo que eu tenho. E meio que forma essa bolha em volta Uhum. e põe como num pedestal, Deus. como uma área. Isso é Deus. Deus não é isso. Tava vindo Isso é o que Deus te entregou. o Alessandro Vilas Boas falando agora. Acho que foi ele sim. É, que falou assim, se fosse para fazer uma lista de prioridades, Deus não seria a primeira coisa da lista, ele seria a lista toda. É isso. Então é sobre isso, né? Deus tá em tudo. Não existe essa dualidade, né? Agora eu sou cristão, agora eu sou santo, sair daqui. Não, tudo que você faz é santo, tudo que você faz você está adorando a Deus. E se você entender isso. Essa é a frase. Tudo que você faz está adorando a Deus. Tudo. Tudo. E aí tudo é perfume. A forma que você se porta, o que você fala. E, mano, quem tá falando pra vocês é a pessoa que talvez mais erra nas paradas, entendeu? Todos nós, a gente é ser humano. Mas o que eu tô falando é, tudo que você faz é adoração. Tudo é perfume. E aí, Sacou? às vezes, as pessoas. É muito fácil de ser crente dentro da igreja. E eu trago agora no contexto de adolescente, nem na igreja tá sendo fácil pra eles, às vezes, de serem crentes. Mas. O lugar mais fácil É, que não. seria. No lugar É fácil. doloroso falar isso, mas. Mas um lugar fácil que seria, às vezes não é. Faça um corte dessa página, bichinhos. Mas, às vezes na igreja é muito fácil. Você chega lá, você levanta a sua mão, você faz uma pregação. Cara, pregação o ChatGPT faz. É verdade, e faz muito bom. Tá? Ó, Você coloca exegese, ali, velho, o hermenêutica, tudo. ChatGPT faz uma pregação, você coloca ali, quero falar sobre isso. Ele faz uma pregação pra você e você chega lá, se você lê aquilo, velho, você faz lindamente. Tiver o dom da Se oratória, você né? tiver, Saber falar, tu véi, você fala bonito, assim. escorre. Eu falo, até o Pedro brincou semana passada, mas eu falei isso. E, cara, eu não me considero uma pessoa que prega bonito. Não acho que eu sou a melhor pregadora, assim, que eu seja uma pessoa assim, ai, convincente, que não sei o quê, que eu tenha. Mas uma coisa eu tenho, que eu vou com o coração naquilo que Deus tá lá no meu coração, velho. E muitas vezes eu não consigo, às vezes, terminar porque eu choro, porque Deus tá ministrando. Muitas vezes eu cheguei e falei, cara, eu não tinha o esboço todinho, Deus mudou, assim, eu coloco, assim, as principais coisas que Deus tá falando, porque eu tento mais dar liberdade para o Espírito Santo e assim funciona comigo. Mas as pessoas falam assim, nossa, me tocou muito, assim, porque você fala emocionado, você fala, cara, porque é o que eu tô vivendo, eu não quero pregar algo que eu não vivo. E que não seja somente de falar num púlpito, mas que a minha vida condiza com o evangelho, assim. Cara, é muito ruim. Eu já vivi isso quando eu estava afastada, porque, assim, cresci na igreja. Então, assim, sempre falei, sou evangélica, só que eu estava no mundo, estava em festa. E aí alguém falou assim, nossa, você é evangélica? Cara, quando eu vi, eu falei assim, o que eu tô fazendo? Qual é a imagem que eu tô levando do evangelho? Qual que é a imagem que eu tô levando, assim? Então, e às vezes tem pessoas que de fato estão na igreja, estão servindo, estão liderando, estão aquilo. E aí é isso, assim, cara, palavrão esses dias. Uma pessoa, liderança, pessoa que assim, que ali você vai conviver com a pessoa, você saindo, assim, você tá andando com mais líderes. Vai, foi tanto palavrão também que eu fiquei assim, Aí eu, caraca, velho, tipo assim. Então é assim, tem gente que fala sei lá, bater o dedo, tipo assim, só que tem gente que literalmente, fora da igreja, e assim, eu antes de realmente ter um relacionamento com Jesus, eu falava, mas no dia que eu encontrei Jesus, literalmente, daquele dia eu nunca mais falei nada, assim, nunca. Então, eu troquei as minhas amizades, as pessoas que eu andava, isso, assim, hoje eu tenho pessoas que pensam diferente, que acham que, assim, eu sou hoje luz naquele lugar. Então, hoje eu não sou influenciável, então, assim, qualquer discussão que tem, eu vou levar a minha posição. Então, eu lembro que uma vez eu chamei uma amiga, falei, vou numa festa, era da igreja. Ela, é festa da igreja que você vai tá me chamando? Porque eu sei que você não vai mais pra festa do mundo. Eu falei assim, cara, hoje a minha visão, então, é uma frase que eu escutei, não me procure mais no meu passado, porque eu já morri pra lá. Então, a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu sempre tento falar, cara, o Espírito Santo, ele pode mudar a gente, velho, do dia pra noite. E às vezes as pessoas colocam, eu tenho uma personalidade difícil. Desculpa, é falta de caráter pra deixar Deus te transformar. Porque Deus muda a personalidade, velho. E as pessoas querem colocar, porque eu tenho uma personalidade, eu sou difícil, eu falo do jeito que eu quero com as pessoas, eu sou mandona, eu sou. Aí às vezes as pessoas olham pra quem manda muito, assim, essa pessoa é líder, velho, porque ela impõe. Não, o nego tem medo dela, velho. Tipo assim. As pessoas têm medo. Que eu tenho a personalidade difícil. Não, velho, deixa Deus mudar, Deus muda. Deixa Deus te transformar, né?
Síndrome de Gabriela. E quando você falava, me veio uma pergunta assim, o que mudou pro Saulinho quando você virou pai? Qual a sua percepção de Deus depois que você virou pai? Quando você falava da Sarinha. Vou tentar não entrar num assunto de paternidade, de falar sobre filho, criação de filho, coisa do tipo. Mas não tem como não falar um pouquinho, tipo, ali do início. Cada um tem uma experiência, né? Pra mim, a experiência de ser pai, assim, é uma explosão de um monte de sentimento, de coisa incrível dentro do seu coração. No primeiro momento, no primeiro mês ali, segundo mês, você passa por uma privação de sono muito absurda. O tempo inteiro. E é assim, eu gosto muito de ser pai presente. E eu sempre fui. Tentando conciliar ao máximo a igreja, um trabalho com a família e tentando ser um pai presente o tempo inteiro. Até pra ajudar a Isabel. Porque, cara, se eu tava com cansaço, assim, com privação de sono, imagina ela. Uhum. E a Isabel, ela tem um pontinho, assim, de preocupação no coração dela. Muita. E ela, a Isabel, é a mãe que acorda, se precisar, 4 vezes de madrugada só pra ver se a Sara tá com frio ou com calor. Ela é, assim, ela cuida muito da nossa filha. Eu louvo a Deus por isso. É um ministério. É um ministério. E aí, assim, no primeiro momento ali pra mim, eu só queria sobreviver. E fazer a minha filha sobreviver. Então, tipo, era um momento ali cara, trocar fralda, trocar fralda. E era uma coisa meio. E vai pro trabalho, e volta, e fica com a filha, e a Isabel tá ali cansada, né, e a gente tenta se organizar. Mas teve um dia específico que eu sentei na poltrona com ela, de amamentação, e eu coloquei ela, eu até já contei isso, acho que num culto na igreja e tal. E eu sentei com ela, comecei a dar. Ela começou a tomar mamadeira e tal. E ela com leitinho lá, e aí eu comecei a cantar, né? O Pastor da Minha Alma. Depois a gente canta aqui. Sinto que aqui é o meu lugar. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, por que eu tô chorando, mano? Deve ser porque eu tô cansado. E aí Deus começou a ministrar na minha vida, falando assim: ela tá no seu colo. Aí eu, ela tá no meu colo. Ela não consegue ir com os próprios passos até a sala, se ela quiser. Aí eu, ela não consegue, e aí? Aí Deus falou assim pra mim: ela depende totalmente de você. Aí eu, interessante. E Deus começou a me ministrar. Comecei a entender um pouco mais a paternidade de Deus, porque isso é até uma questão de quem nasce em um lar cristão e sempre foi cristão e tal. Você meio que bebe da fonte ali dos seus pais, bebe da fonte da igreja que você sempre esteve ali. E nem sempre você tem experiências específicas, como, por exemplo, de paternidade, eu nunca tinha tido, até eu ser pai. Então, naquele dia, eu lembro que Deus começou, através da Sara, me mostrar a paternidade e a bondade dele. E dependência em Deus. E Deus falou assim: você quer correr com as próprias pernas. Só que você é um bebê no meu colo. Você, para ir até um lugar, você nunca vai chegar lá se você não depender de mim. Quem te leva até os lugares que eu tenho para você sou eu, não é você mesmo. E aí Deus começou a fazer um trabalho e me curar em relação a muitas coisas ali, naquele momento com a minha filha. E eu lembro que era para eu ficar ali até ela dormir e depois colocar ela no berço. E eu lembro que eu fiquei com ela e eu fiquei um tempão assim, fiquei mais de hora com ela lá no colo e fazendo assim, ó. E Deus me curando e eu chorando e caindo lágrimas em cima dela e eu E ela, limpando o que tá ela. acontecendo? E a Tá Sara, chovendo? tipo, mano, o que você tá fazendo? Eu tô na chuva. Mas foi muito específico esse dia e Deus começou a trabalhar em mim a paternidade dele através desse dia, assim. E fora outras coisas que eu vejo no dia a dia que a Sara faz, que eu falo, mano, isso aí é a nossa vida com Deus. Porque, de verdade, quando a gente fala que a gente é filho de Deus, a gente quer ser o filho de Deus, só que eu tomo minhas próprias decisões, né? E a Sara, quando ela quer tomar as próprias decisões, normalmente ela vai enfiar o dedo na tomada. Normalmente ela Ela vai vai fazer bater a alguma coisa cabeça em algum lugar. que ela vai se machucar muito, ou que ela vai se matar. E se eu não impedir aquilo? E se eu não falar que não é pra fazer? Ou não colocar um limite nela, sacou? Aí eu começo a entender também. Isso é Que uma outra legal. parada. Eu começo a entender. Deus tá me botando um limite. Ai, que chato. Pararara. Deus tá me É protegendo. amor. É amor.
né? Quem ama, limita. Quem ama, põe limite, porque sabe que se você passar daquilo ali, vai ser um estrago na sua vida. Ah, eu não posso... Vou citar, tá? Não tô nem aí. Eu não posso ir na praia, eu não posso ir... eu não posso beber, eu não posso... Mano, não é que você não pode. Assim, você pode. Eu, como pai da Sara, não vou deixar de jeito nenhum ela se machucar. A Sara não tem ainda o livre-arbítrio. Um dia ela vai poder escolher o que ela vai fazer, e aí vai ser um dia que eu não vou mais poder falar. Não vai fazer. Eu vou dar um conselho e ela vai me obedecer ou não. Então a parada é, Deus às vezes está colocando limite pra você. Às vezes ele nem tá botando o mesmo limite pra outra pessoa. Vocês têm noção disso também, né? Então, tipo, um limite pra mim, porque Deus sabe que isso aqui vai dar um problema na minha vida. E pro outro não. Ah, mas o outro, esquece o outro, é a sua vida com Deus. Então a Sara me ensina todos os dias, ensina as diretas. Eu e Isabel, a gente termina o dia chorando na nossa cama, chorando, falando como ela é preciosa, mas também, olha o que que Deus me ensinou hoje. Olha o que que ela fez hoje. Isso me ensinou tal coisa sobre como Deus é. Sacou? E sabe o que que você falou agora que eu lembrei que até durante uma gravação de um podcast, Deus me trouxe um versículo, né, de Romanos que fala que a natureza, né, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí quando olha aí, ó, a conexão de Deus. E aí eu saí daqui do podcast, cheguei em casa e eu peguei o versículo e fui ver no original. E aí eu vi que essa grande expectativa é literalmente estar na ponta do pé esperando algo, né? Então, assim, a criação, as pessoas estão esperando com muita expectativa com que a gente se manifeste. Mas o que você falou, que faz todo sentido agora e, tipo assim, me trouxe mais um insight, assim, mais uma revelação, é porque essa palavra, né, que é usada para filhos é ruios, que é filhos maduros. E esses filhos maduros, né, e o próprio Romanos 8 fala que os filhos, e aí a palavra novamente usada é filhos maduros, são guiados pelo Espírito. Então, quando a gente amadurece, mesmo que a gente tenha maturidade de tomar nossas escolhas, a gente decide estar no colo do nosso Pai para que Ele nos leve do quarto até a Amém. sala. Olha aí. Caraca. Rapaz. É isso. E eu lembro que uma coisa que Deus me falou, e na época eu tava tentando administrar todo esse negócio também com ir pra academia, e aí eu lembro que Deus me lembrou que eu tinha corrido na esteira no dia. Deus falou assim, ó, quando você tenta correr com as próprias pernas pra chegar num lugar, é igual correr na esteira. Você não vai chegar. Você vai... E aí ele me mostrou que isso é religiosidade. Que é o que ela faz, na verdade, com você. Religiosidade faz você correr na esteira. Você vai se esforçar tanto. Você vai fazer tudo que você pode. Você vai suar. Põe no 15 lá, a esteira. Aham. Põe no 20. Toma aí. Mano, Zen Bolt. põe velocidade, né? E, mano, você vai fazer de tudo. Você Quando terminou. você parar a esteira, você vai estar no mesmo lugar. Aham. Você E vai vai estar estar no mesmo lugar. cansado. E vai estar muito cansado. Agora, no lugar de dependência, que é o que eu tava lá com a Sara no colo, se a Sara quisesse ir no shopping, era só ir pro colo do papai. Papai levava ela. Você entendeu? Então, assim, é, depender de Deus, essa eu acho que a principal coisa, assim, que Deus me ensinou com a Sara e tem me ensinado, assim, é depender dele. É, eu não trilhar os meus próprios passos, porque eu vou acabar fazendo alguma coisa de errada. Eu realmente ouvir a voz dele e falar para onde o vento dele tá soprando. O que que Deus tá querendo falar comigo? Por quê? Porque em qualquer temporada da minha vida, a gente volta porque o Dadan tinha falado, a presença de Deus e a voz de Deus são a base da vida cristã e é a base da minha vida. E tem que ser. E se eu seguir isso, isso é vida de adoração. Isso é perfume para Deus, sacou? Não tem a ver com acertar ou errar. Tem a ver com escolher ouvir ele, escolher, mano, depender dele, escolher estar no colo dele, independente de qualquer coisa. E como que você traz isso, a sua vida, para dentro das canções que Deus te traz? Porque assim, eu escuto muito essas canções porque ministram muito ao meu coração. E às vezes eu vou confessar que às vezes tem umas músicas que elas tocam tanto que essa música é do Saulinho, que eu fico, porque às vezes eu nem sei quais são as suas, porque são, para mim assim, não difere de pessoas que às vezes são mais conhecidas, que também a gente escuta aquelas músicas que ministram e eu fico,
essa é a música do solinho? Porque, tipo assim, cara, Tem umas que dá um bug mesmo. dá um... Que Dá você fala um... assim, isso é Alessandro, é Saulo, É. o que é? Então, como que você traz... O Alessandro é um pouco mais magro. Eu sou mais cheio. Como que você encaixa isso hoje Eu dentro tô entre pra o compor? Brunão Morada antigo Ele tá e magro, o é magro. Alessandro. O Brunão não é mais... É, o Brunão Brunão hoje já é mais mudou um- de é. vida, Deus transformou. É. Mas como que você Então, encaixa isso hoje? eu acabei de lembrar que eu não respondi a tua outra pergunta, É, né? A gente foi entrando, depois a gente volta nisso. Aham. Mas tem muito a ver com o início também. As minhas músicas, eu até falei esses dias no Instagram que elas... Eu não sou um cara para falar muito de composição com muita técnica, porque normalmente, em estações específicas da minha vida, em momentos específicos na minha vida com Deus, buscando a presença dele, as músicas vêm. E quando elas vêm, eu nunca tô com um violão na mão. Eu sempre tô em outros momentos. Então, claro, tem músicas que vêm com o violão na mão porque eu começo a ouvir alguma melodia, começo a sentir alguma coisa de Deus e eu pego o violão. E aí, mano, eu ponho. O celular é meu melhor amigo nesse momento, porque eu simplesmente começo a cantar. E flui algo de dentro de mim. E assim nasceu Pastor da Minha Alma. Antes da gente gravar com o Nandes, lá na ID, o nosso líder dos jovens, antes da gente gravar Voz e Violão, naquele projeto pequeno que a gente fez com 4 músicas no YouTube, não tinha Pastor da Minha Alma, eram 3 músicas. No dia anterior, na madrugada anterior ao projeto, o Alessandro Vilas Boas tinha lançado o álbum Peregrino. E aí eu, ouvindo esse álbum, eu lembro que eu ajoelhei no chão da minha casa, eu não era casado ainda, eu ajoelhei no chão lá do meu quarto. E, mano, eu comecei a chorar, falar com Deus, aquele álbum me tocou e tarana. E aí, eu lembro que eu deitei na cama, com muito sono já, e falando, mano, amanhã tem gravação, amanhã tem trabalho, amanhã tem um monte de coisa, eu vou dormir, porque já é tipo 2 horas da manhã. Aí eu lembro que eu deitei e meu coração ficou inquieto. Aí eu, mano, eu vou voltar a orar. Só que dessa hora não tinha mais as músicas do Alessandro, eu simplesmente fiquei no silêncio do meu quarto, tentando ouvir a voz de Deus naquele silêncio. E de repente comecei a ouvir uma melodia mesmo, assim, tipo, no meu coração e senti. Pararará, pararará, pararará. Comecei a fluir nisso aí. E aí eu comecei a. Peguei o gravador do celular e deixei lá, mano, vou só ficar aqui, vai que vem alguma coisa. Porque é meio que eu sinto que tá vindo alguma melodia, alguma parada. E, mano, a música veio inteira. Como uma coça anseia por águas. Então são músicas, Debs, que, assim, respondendo a tua pergunta, são músicas que vêm de momentos meus com Deus mesmo, assim. Não é uma coisa muito, vou sentar aqui agora e eu vou escrever uma música. Caderninho, violão. Vou falar sobre. Existem técnicas para isso, que você pega, escolhe um tema e aí você separa a música. A música normalmente tem verso e refrão. Verso, refrão 2 vezes, ponte, canta 2 ou 4 vezes, volta pro refrão e acaba a música. Montei a estrutura, montei o tema, agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aqui. Ou então, aí você vai começando a usar algumas técnicas que, enfim, não vale a pena aprofundar agora. Mas, normalmente as músicas vêm inteiras, assim. Ou, sei lá, tô tomando banho, lavando louça, qualquer coisa do tipo. E aí começa a cantar um refrão específico. Aí, mano, esse refrão, velho. No dia seguinte, mano, eu fico ouvindo esse refrão no fone. Aí, mano, isso aqui, velho, é de Deus, velho. Isso aqui é de Deus. E eu vou sentindo aquilo que Deus tá falando comigo através daquele refrão. Aí eu começo a escrever o verso. Então, assim, é uma parada que eu espero o céu falar comigo. Não é uma coisa muito que eu vou. Você pode fazer isso, não tem problema, mas comigo funciona dessa maneira. E aí, por isso que as minhas músicas falam muito, às vezes, de intimidade com Deus, falam muito de um pai. E são coisas normalmente mais íntimas, porque são coisas do meu quarto mesmo, Sim. ali, sacou? Uhum. É isso, eu escrevo dessa forma normalmente. Não é muito Pra poucos. super técnica. Apesar de eu saber fazer, eu consigo escrever, sei lá, escreve uma música aí sobre o copo que é cheio com a água. Aí dá pra escrever. Aham. Mas Mas é igual a pregação, pra mim é muitas. As que eu mais gosto, assim, as melhores pra mim são as que fluem desse. desse lugar, Desse né? lugar, assim, Deus pega e me confronta com água, eu, caramba, geralmente são confrontos, assim, é muito, eu falo, gente, é pra mim, tipo assim, isso aqui é pra mim, Deus tá ministrando comigo, Deus tá, a lapada primeiro foi pra mim, então assim, não acho que eu não passo, né, que eu não passo por processo, que o líder não passa, gente, a É, gente passa Massa. por muita coisa passa mais do também. que você, às vezes. É, Cara, mas que legal. traz
traz a sua história, conta um pouquinho do Jeremy, da palavra que você recebeu. Sim. E aí a gente Tá. toca essa música. Pastor da minha Pastor da alma. minha alma? Pastor da minha alma. Tá, Uma ela na música muito verdade... famosa que eu A Pastor da minha... Eu já vou contar, prometo que eu vou responder dessa vez. Pastor da minha alma, eu costumo juntar com um amigo fiel, porque as duas caminham, tanto na melodia quanto na letra, completamente juntas, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas que falam, não, por favor, canta o início de Às vezes Pastor a da gente minha nem alma. sabe quando começa uma e termina outra. Exatamente. E aí, assim, até na gravação do álbum, que a gente deve falar depois, é uma coisa que eu fiz no álbum, foi juntar Amigo Fiel com essa parte do Pastor da Minha Alma. Não que eu vá esquecer o início do Pastor da Minha Alma, que é como uma corça anseia por águas. Mas eu senti que Deus tinha algo pra fazer com essas duas músicas juntas. Enfim, falando sobre o início, cara, como eu falei, eu nasci em um lar cristão. Meus pais, pra mim, sempre foram pastores. Nunca houve um momento da história que meus pais não foram pastores. Pra mim, meu pai, com 5 anos de idade, era pastor. Sempre pastor Saulo. Sempre pastor Saulo, e minha mãe sempre foi a pastora Chamava ele, bom Luciana. dia, pastor Saulo. Exatamente. O meu avô chamava o meu pai. Oi, E aí, pastor pastor Saulo. Saulinho. Pra quem não sabe, o nome do meu pai também é Saulo, tá? Ele aproveitou que minha mãe tava desmaiada da cesárea lá e meu nome ia ser outro. Não sei se é João. É o que que verdade isso? É verdade, real. Aí meu pai, eu vou colocar o meu nome. O meu pai fez isso, só que Botou assim, e botou não Júnior colocou no o nome final. dele, né? Como Então- vocês podem perceber, mas ele mudou, só que ele diz até hoje, 31 anos, que foi sem querer. Confundiu. Ele disse que se confundiu, que ficou nervoso, primeira Confundi. filha, chegou lá e registrou, aí chegou com a minha mãe com a certidão. Rapaz, A minha esse mãe, negócio de se confundir dá um Débora? problema. Débora? Aí, quem Pelo que é menos foi nome Débora? de Ele, menina, se ele se confundiu. não. É, Imagina, aí não me confundi, acabei colocando outro nome. Meu Deus. graças a Deus foi um nome bom, né? Imagina se fosse um... Aí meu pai burlou o sistema lá com a minha mãe e botou Saulo lá. Quê? Saulo agora. Saulo Júnior. Enfim, Você tem cara. Júnior? Tenho. O Sabia. nome do meu pai é Saulo Mageste França. O meu é Saulo Mageste França Júnior. Bem criativo, bem legal. Cara, então, como eu falei, meus pais sempre foram pastores pra mim. Eu sempre tive uma referência de homem de Deus e mulher de Deus dentro de casa. E eu sempre vi meus pais ativos na obra. Desde que eu comecei a me entender por gente, talvez ali. Não, nem entendia por gente ainda, eu era uma criança. Mas eu sempre vi meus pais na obra e eu sempre fiquei também envolvido com aquilo porque a família se envolve junto. E eu lembro que eu tinha, tipo, Meu pai sempre fala que quando eu tinha, tipo, uns 3 anos de idade, pra 4, por aí, teve um dia que eu acordei a casa inteira cantando Aclame ao Senhor do Diante do Trono, de madrugada. E meu pai ouviu aquela voz vindo do quarto, ele correu, saiu do quarto dele, correu lá. Quando ele viu, não era nada demais, era só eu ajoelhado na cama, com 3, 4 anos de idade. Era Aclame ao tudo demais. Senhor, toda a terra e chorando e falando com Deus na minha cama e cantando alto, só que eu dividia quarto com os irmãos. Aí, tipo, virou Nossa, aquele os irmãos negócio. assim, ó. E, tipo, o nego acordou. O nego acordou. Exibido. E talvez naquele dia, Deus tenha confirmado pro meu pai assim, ele tem alguma coisa com louvor na vida do Saulo. Meu pai sempre fala isso pra mim. Talvez aquele foi o dia. E eu acredito nisso. E aí eu lembro que algumas experiências que eu tive, né, com Deus, um dia eu tava na igreja, essa história é muito legal. Tinha tipo uns 5 anos de idade. E aí eu tava parado na fila da frente lá, olhando o louvor, e de repente começou um teatro na igreja. Só que a gente não tinha estrutura para ter teatro. E aí eu comecei a achar aquele teatro legal. Porque o que acontecia nesse teatro? Um cara gigantão desceu do teto, É sério? ultrapassando o teto. Nossa. É sério isso. Vamos Desceu, fazer. ele era tão alto, Pra dar ruim é muito fácil. que ele em pé, colocou a mão no ombro do Jonas, eu lembro até hoje o nome dele, que era um tecladista e ministro lá da igreja do meu pai, que meu pai liderava, e botou a mão assim, ó, no ombro dele. E ele era tão alto nesse nível, o Jonas estava em pé, ministrando. Ou seja, devia ter uns 3, 4 metros de altura. Eu lembro que eu olhei, aquele tio alto, e aí eu lembro que caraca, um teatro. Ficou muito legal essa cena.
Entendi agora. E o Jonas estava ministrando fervoroso na adoração. Era teclado e voz, basicamente. Era assim, pouca coisa. Ele e a Diani, um beijo pra vocês, gente. E aí ele tava ministrando. Eu acho que o Jonas nem sabe dessa história. E aí aquele cara alto tava olhando assim pra igreja. E de repente o olhar dele cruzou com o meu. Ele sorriu e ele desapareceu. Aí eu fiquei, como é que esse tio do teatro desapareceu? Depois eu fui comentar com meu pai. Meu pai falou, filho, o que você viu foi um anjo. Então foi a primeira visão aberta que eu tive. E ao longo da minha caminhada com Deus, Deus foi me entregando visões, Deus foi me entregando coisas que me aproximavam muito dele. E que confirmavam para mim um chamado mais profético, né? Eu gosto de falar que, como líder de adoração, você também exerce 5 ministérios. Você vê pessoas no louvor que, ao ministrar, elas são pastoras. Eles são pastores na adoração. Ao ministrar, são profetas. Tem uns que são mais evangelistas, tem uns que são mais mestres, cantam músicas que ensinam mais as pessoas. Enfim, e aí Deus foi confirmando essa coisa mais profética na minha vida. Foi passando um tempo, quando eu tinha, tipo, ali uns 12 anos, me chamaram para fazer parte do louvor. E aí eu sabia 3 acordes no violão, porque era o que meu pai tinha me ensinado, era o Mi menor, era o Lá com nona, que eu sei hoje que é com nona, e era um Rézinho com nona também, feito com 2 dedos. E aí nisso me chamaram pro louvor, e quando não tocava esses 3 acordes, eu não sabia tocar. É real. E era assim, um louvor bem pequeno e tal. Aí até que eu comecei a estudar um pouco mais e tal, parará, e fui aprendendo alguns poucos acordes. Teve um dia na minha vida que foi muito especial, que eu tava no meu quarto, e, e aí eu falei, Deus, eu só quero te adorar. E aí eu lembro que eu botei o celular, eu sempre tive isso de gravar. E era um celularzinho bem pequenininho na época. E aí eu comecei a gravar aquilo que eu tava fazendo e comecei só a cantar. Larará, rarará, falando com Deus. E aí foi muito especial, porque depois eu fui ouvir aquela gravação e eu tinha feito acordes que eu nunca tinha feito na minha vida. Na gravação eu falei, cara, mas eu não sei fazer esse acorde. Só que quando eu fui testar no violão, agora eu sabia, sem ninguém me ensinar. Então, teve uma obra de Deus me ensinar a fazer alguns acordes também. E aí foi muito legal essa experiência. E eu tive outras experiências ao longo da caminhada. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã, vai precisar de um episódio 5. Vamos ter outro. Me gusta. Vamos, me gusta também. Pega, Vou, pega o vou, violão vou pegar. e toca pra E gente poder. teve um momento assim Teve um momento da caminhada que aí foi numa conferência do Nova Geração, da IR, que o Jeremy Riddle veio pela primeira vez no Brasil ministrar. E eu lembro que eu nunca tinha ministrado cantando. Eu só ficava com violão e algumas vezes com a guitarra. E aí, nessa época da minha vida, Deus começou a falar pra mim que eu ia cantar. Só que eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não queria de jeito nenhum. E eu lembro que naquela conferência, teve um momento específico que eu senti, assim, muita presença de Deus e tal, e chamaram o pessoal lá na frente. Quando chamaram o pessoal lá na frente, começaram a orar, e um dos caras que estava orando era o próprio Jeremy Riddle, né? Eu não conhecia tanto ele, eu já tinha ouvido algumas coisas dele por causa da Bethel, mas eu lembro que eu de olho fechado lá na frente, nunca sou o cara que vai muito lá na frente, tipo, eu sempre sou o cara que fica mais no meu lugar, mas eu fui como um ato de fé e tal. E aí, mano, eu só ouvi o Jeremy falando no meu ouvido, coragem. Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. E depois o time profético daí começou, mano, tacar fogo em mim. Eu lembro que eu fiquei no chão, eu perdi a força das minhas pernas. Eu não era muito cara de cair também. Eu caí naquele dia. Deus me deixou todo embrulhado no chão. É, E aí, assim, na semana seguinte, pra vocês terem ideia, ou 2 semanas depois, coisa assim, eu comecei a ministrar no louvor de jovens da igreja. Porque Deus me deu coragem, Deus. E aí foi aí que começou uma unção, assim. Deus me ungiu mesmo pra alguma coisa dentro do louvor. É isso. Vamos. Oi? Temos aí um ungido hoje. Ungida do Senhor. Qual música que é pra eu tocar? Aquela lá famosa, passou da minha Ah, Aquela que tá todo mundo cantando. eu vou tocar Amigo Fiel e canto Pastor da Minha Alma também. Me amou primeiro e eu não resisti.
mergulhei profundo. E amigo fiel eu tenho, deu sua vida por mim. Eu vi o pão da vida, eu tive fome. Vi chamas de amor em teus olhos e me encontrei em ti. E o meu coração queima por te conhecer mais. Não há ninguém como meu amado. Meu coração e o meu coração queima por te conhecer mais. Não há ninguém, e não há ninguém como meu amado. Pois quem tu és, sempre me fascinou. Nos teus olhos encontrei o amor que eu precisava. Quem tu és e quem tu és sempre me fascinou. E nos teus olhos encontrei o amor que eu precisava. Sempre me fascinou. Das mil coisas que eu tenho pra te falar. Só quero dizer das mil coisas e das mil coisas que eu tenho pra te falar. Só quero dizer te amo, te amo, te amo, Jesus, meu melhor amigo. Te amo, Jesus, pastor da minha alma. E eu sinto que aqui é o meu lugar, yeah. E onde suas ondas quebram em meu ser, tu és o pastor da minha alma. E eu te amo mais que tudo. Eu sinto que aqui é o meu lugar. E onde tuas ondas quebram em meu ser, tu és o pastor da minha alma. E eu te amo mais que tudo. A vontade de nem acabar esse momento aqui, era a gente ficar. Obrigada, Saulinho. Amém. Pessoal, espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida. Amém. Obrigada, Dandan. Aparece aqui, Jean, agradeço. vem aqui dar as caras. Temos alguém que estava nos bastidores aí hoje, ó, rachando Temos de rir com a escolta gente. policial hoje. Oi, gente. Fique aí, vamos se despedir. Que alegria.
Obrigada por ter vindo também. Obrigado pelo aqui. convite. Obrigada a todo mundo, gente. Eu já tô Também. ansioso pelo episódio 2. Também. Pelo vamos ter. três, Muita pelo coisa pra quatro. conversar que eu tô Mano, aqui, ó. a gente ia falando e, tipo assim, muita eu coisa fui, né? ficou. É, Foi ficou pra trás. Pra vocês A entenderem, gente deu começa pra, a falar de Jesus e não para. deu pra falar assim, do pouco que deu pra falar, e aí deu pra contar um pouquinho de alguma coisa, e deu pra cantar uma música. No próximo a gente vai só com a música. É. Mas eu vou colocar o link pra quem quiser ver, tem lá no YouTube. É isso, as amém. músicas do Ah, Saulinho. e antes que vocês perguntem, sobre o Spotify, a gente vai gravar, posso falar aqui? A Claro. gente vai gravar, a gente tá no processo criativo já de gravação do álbum, tem músicas novas, tá muito legal esse álbum, então quando lançar, vamos nessa, vai ser uma gravação ao vivo que a gente vai fazer na ID, na nossa casa, lá na nossa igreja, e a gente tá terminando de trabalhar o processo criativo para poder ir pra parte da gravação, não perca, vai ser incrível. E Sigam lá o ainda não Instagram tem... deles, Oi? Saulo Majeste, né? É @ Saulo Majeste, Segue Majeste lá com ele. G, tá bom? Não é Majeste com J. Segue lá, porque ele vai compartilhar lá tudo. Eu vou compartilhar músicas novas lá também. E tenho falado um pouco sobre E vai adoração nesses aparecer últimos mais tempos. lá, né? Vou aparecer mais no Instagram, exatamente, porque eu sou ruim com o Instagram, assim, eu posto muito de vez em nunca, mas é uma coisa que Deus tem tocado no meu coração pra fazer. Amém. Em breve as músicas vão estar no Spotify, tanto as versões voz e violão que a gente gravou pro YouTube, quanto também as versões novas que a gente vai gravar do álbum. Não perca, vai ser incrível, é isso aí. Obrigado, Debs, valeu. Obrigada, gente. Valeu, Dedé. Valeu, Obrigada, mano. pessoal. Tamo junto. Até mais. Foi incrível estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Ah, mas galera. achei que você não tá aparecendo. Ah, agora. Aí, agora foi.